Bem-vindos à aula 7 do Finanças para Não Financeiros. A gente segue falando um pouquinho sobre despesas. Na aula anterior, a gente falou da natureza de ser fixa, né, a despesa. E, apesar da sua natureza fixa, ela, assim como o custo, poder ser fixa ou variável, tá? Então, a natureza é fixa, porque como eu estou falando de despesa para administrar o negócio e para vender, eu gasto muito no começo do negócio até atrair cliente e depois eu não fico crescendo essa despesa, né? Eu começo a diluir isso no volume de vendas que eu estou trazendo. Mas algumas coisas vão variar sim, como por exemplo comissão de vendedores, já falamos sobre isso. Então, na aula anterior a gente falou sobre a despesa, do que se trata e o fato dela poder ser fixa e poder ser variável, assim como o custo. Agora a gente vai falar, para encerrar o assunto despesas, que eles também podem ser classificados, devem ser classificados segundo a sua finalidade. Então, a gente tem no mercado empresas que estão acostumadas, por exemplo, com avaliação de empresa, né, o termo utilizado é o SG&A, né, uma sigla em inglês para dizer quanto é que gasta com vendas, com administração e com gastos gerais, com despesas gerais, tá? Então, a gente tem as despesas para vender, a gente tem as despesas para administrar e temos as despesas administrativas. Eu trouxe aqui exemplos de despesas de venda. Então, são despesas, na verdade, de marketing e vendas. São as despesas que eu tenho para vender, para capturar cliente, para trazer cliente para o meu negócio. Então, se eu tenho um designer gráfico, por exemplo, eu tenho uma despesa de marketing. Se eu tenho um orçamento para impulsionar no Instagram, no Facebook, eu tenho uma despesa de marketing. A máquina para poder vender, eu já não estou falando do marketing em si, estou falando da transação de fato, ali é uma despesa de venda, mas cabe no guarda-chuva de marketing e vendas. O salário do vendedor, despesas de venda, e as comissões também, despesas de venda. Tudo isso formam as despesas de marketing e vendas. Rosângela, por que é relevante? Já não bastava separar em fixo e variável, ainda tem que separar segundo a finalidade? Sim. Porque eu preciso saber quanto que eu gasto com marketing e vendas por conta de um indicador muito importante para nós, que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto que eu estou gastando para trazer um cliente novo? Quanto que eu estou gastando para subir o ticket médio daquilo que eu vendo? Né? Quanto é que está me custando trazer mais cliente? Porque se eu estou gastando muito para trazer, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Né? Tem que ser razoável quanto eu gasto para trazer novos clientes, ok? Então, se eu junto tudo como despesa, eu não vou saber, ok? Da mesma forma, as despesas administrativas, que eu também separo para eu saber quanto que eu gasto para administrar o negócio. Vendendo R$1 ou vendendo R$1.000, quanto me custa administrar isso? Então, eu tenho mão de obra indireta. Por indireta, eu entendo aquela mão de obra que não está diretamente relacionada ao que eu entrego para o cliente. Está nos bastidores, ok? Faz parte do negócio, mas o cliente não vê. Então, está no escritório, está na contabilidade, está gerenciando o negócio, ali está o dono, prolabore, ok? Então, são a mão de obra indireta. As contas de consumo são exemplos de despesas administrativas. Contador é um exemplo de serviços de terceiros, a gente costuma ter vários serviços de terceiro, também está nas despesas. Os impostos e taxas, que são em função do negócio, né? O IPTU, por exemplo, fiscalização. E um asterisco que eu coloquei aqui as despesas têm a natureza delas ser permanente, todo mês, as administrativas todo mês tem. Todo mês eu pago conta de água, todo mês eu pago o contador, tá? E isso é uma informação que é relevante para nós, que eu preciso entender quanto me custa administrar. Não pode custar mais administrar do que custa entregar para o cliente. Né? Não posso ter mais gasto aqui do que eu tenho lá nos custos, que está diretamente relacionado ao que eu vendo, tá? E aí, um terceiro são as despesas gerais, que parece pra caramba com as despesas administrativas, né? Muitas vezes a gente, inclusive, negócios menores, que não tem um volume grande de despesas gerais, a gente bota tudo junto, administrativas e gerais, né? Eu só separei aqui porque as gerais, ela tem uma natureza de ser mais rara,
Administrativo, como eu falei, todo mês tem, né? As gerais, não, eu tive, sei lá, um problema trabalhista e aí eu precisei contratar um advogado para me defender. É uma exceção, né? É uma despesa administrativa, mas ela não tem todo mês, não é recorrente. Quando eu vou fazer o planejamento financeiro, é importante eu saber quanto eu tenho, no mínimo, que trazer de dinheiro todo mês, porque eu tenho aquele pacote de despesa fixa, tá? Então, por isso que eu separo. Os gerais, ele tem uma natureza mais esporádica. E eu botei aqui como relevante essa informação, porque à medida que eu passo a controlar isso, eu vou criando histórico de quanto eu gasto com as gerais, eu tenho uma ideia dos imprevistos. Quanto mais ou menos qual o percentual de gastos que eu tenho com imprevistos, para num planejamento financeiro futuro eu poder dizer, não, esses são os gastos que eu sei que eu vou ter e vou deixar aqui um orçamento ou um budget, né, como a gente também fala, para essas coisas que saem do controle. Joia? Então, essas são as naturezas. Tem também as financeiras, despesas financeiras. Então, eu não planejei muito bem e, embora na soma dos 12 meses meu negócio dê lucro, tem meses que ele não dá. Tem meses, vamos pegar o nosso caso do restaurante aqui, tem meses que são de movimento mais baixo e eu tenho prejuízo naquele mês ou naquele 2, 3 meses. Se eu não tenho um dinheiro para passar por esse vale, eu vou lá e uso cheque especial, entro numa conta garantida, entro nessa de fazer recebimento de antecipado do cartão de crédito. Eu vendi no crédito, mas eu vou lá na maquininha e faço cair na conta hoje. Isso são despesas financeiras. Por que eu separo das outras? Porque a despesa financeira revela muito sobre o meu nível de gestão. Se eu estou gerenciando bem o meu negócio, eu trabalho com planejamento financeiro, a tendência é eu precisar muito pouco ficar recorrendo a esse dinheiro que é caro. Dinheiro emprestado bom é aquele dinheiro que eu pego para investir, que as taxas são menores, eu tenho mais prazo para pagar. Esses dinheiros que eu corro no banco e já consigo é o dinheiro mais caro que existe, né? Então, fala muito sobre como eu estou administrando, se eu planejo, se eu não planejo, se eu tenho controle das minhas coisas, se eu estou de olho na previsão de vendas, se eu estou de olho se o mercado está aceitando aquela previsão, se eu estou gerindo o meu negócio bonitinho, a tendência é eu ter menos despesas financeiras, ok? E aí, para encerrar toda essa nossa conversa sobre despesas, eu vou fazer um recapitulando, igual a gente fez no custo, tá? Então, começamos toda essa história, né? Esse pacote de aulas que nós tivemos até aqui era tudo para falar das coisas que a gente precisa saber sobre gestão financeira. E a gente começou falando que os gastos têm nome e sobrenome. Falamos que eles podem ser investimentos, custos e despesas. Depois viemos descrevendo, dando exemplos, exercitando o que são custos. E fizemos isso agora com as despesas. Aqui tem um resumo, vocês vão ter acesso ao e-book com tudo isso, não se preocupe, você vai poder repassar isso tudo depois. Se você tem capacidade produtiva, ou seja, se você consegue vender mais sem ter que crescer a sua equipe e os seus outros custos fixos, então seu caminho é fazer um esforço adicional de vendas. Se a sua capacidade produtiva, ao contrário, está no limite, o caminho é vender a mesma coisa, só que melhor. Eu não consigo vender mais em volume, mas eu consigo vender por um preço melhor, com uma margem melhor, com um custo melhor e consigo melhorar o resultado assim, ok? Essas são apenas alguns exemplos de combinações possíveis para a gente chegar ao lucro, né? Tudo que a gente falou até aqui, toda essa defesa minha para você, de que a gente não pode simplesmente fazer uma lista de gastos, ou nem isso, só sair pagando os gastos. A gente precisa entender para onde o dinheiro está indo, porque eu vou fazer a gestão em cima do que esse número tem para me dizer e vou tomar as atitudes. Ou eu vou vender mais, ou eu vou vender menos, ou eu vou vender com custo melhor, ou eu vou vender com preço melhor, e por aí vai, né? Eu queria dizer, antes da gente entrar no exercício para fixar, que a gestão financeira serve para te mostrar caminhos alternativos.
né? Não é um trabalho para você deixar para a área financeira fazer. A área financeira te ajuda. A área financeira é quem vai dar entrada nos boletos, fazer o pagamento deles, mandar a nota para o cliente, receber. Mas quem tem a obrigação de analisar o que esses números estão dizendo somos nós, os donos do negócio. Eu tenho que entender o que o meu número está dizendo sobre o meu negócio, sobre a forma que eu estou administrando o meu negócio. Existe uma infinidade de combinações para te levar para o prejuízo, para te levar para o caos financeiro. Mas a boa notícia é que existe igualmente uma infinidade de combinações para te levar ao lucro. Você só vai conseguir ter visão dessa quantidade de combinações se você fez o que a gente falou até aqui, de organizar os seus gastos direitinho. Joia? Eu espero que tenha ficado claro até aqui, porque que todo curso de gestão financeira fala que você tem que separar suas contas pessoais das contas da empresa. É por isso, se está tudo junto e misturado dentro da empresa já é problema, que dirá se ainda estiver misturado com as suas da sua vida, tá? Bom, para fixar e para a gente encerrar essa primeira parte do curso, que era o que você precisa saber, levanta todas as suas despesas, classifique em fixas e variáveis, classifica também conforme a finalidade administrativa, geral, de venda, financeira. Revisa o seu volume de vendas, né, de cada grupo de produto e serviço para a gente fazer um critério de rateio bacana. Você já fez esse exercício lá no custo? Revisa o custo agora que você está com o conteúdo completo de despesa. Dedique tempo a compreender, dedique tempo a entender, dedique tempo a saber os números do seu negócio. Esse é o primeiro passo para você ter mais resultado. Obrigada, vejo vocês na aula 8.